Eu quero apenas falar rapidamente aqui sobre o homem que leva consigo um cântaro de água. No versículo 12, está escrito o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei-o: Senhor da casa, o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Amém. O tema da mensagem nesta tarde é o homem que leva o cântaro de água. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque existe uma multidão de pessoas que pregam e dizem assim: não, a igreja, o templo, o local de onde nós congregamos é desnecessário. A igreja é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, construções bonitas, faraônicas, tudo muito top, tudo muito bonito, é desnecessário. E muitos até usam Jesus como desculpa. Eu não posso estar preocupado com um grande templo, com uma grande construção, com um local bonito, um local apropriado para servir ao Senhor, porque Jesus pregava na beira da praia, porque Jesus ele fez o sermão na montanha, porque Jesus pregava da proa do barco. Amém, é verdade, todos nós sabemos disso. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa: quando Deus me chamou, quando Deus chamou você também, Ele nos chamou para ser caprichosos, para fazer o melhor, para dar o nosso melhor. Quando Deus chamou a Davi para preparar material para a construção do templo, Davi preparou ferro, Davi preparou madeira, Davi preparou tudo, ouro, muito ouro. E quando Deus disse para Davi: você não vai construir a minha casa, você não vai construir o meu templo, quando Deus falava com Davi, Ele não estava falando do templo físico, o nosso corpo, Ele estava falando do templo de pedra, do templo construído por mãos humanas. Você não vai construir porque eu já trouxe ao mundo um outro homem que, apesar de ser seu filho, de ser um homem nascido de você, ele é muito mais exigente, ele é muito mais caprichoso do que você, Davi. E quem vai construir a minha casa, quem vai construir o meu templo, vai ser Salomão, porque Salomão é um grande construtor. E quando nós encontramos Jesus aqui, Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, nós não temos nenhum lugar para celebrar a Páscoa. O lugar que nós temos, porque nós não temos templo, não temos nenhuma igreja, está tudo fora de órbita. Mas Jesus já tinha preparado um lugar quando os seus discípulos não tinham nem noção de onde eles iriam celebrar a Páscoa, porque todas as pessoas em Jerusalém, todas as pessoas em Canaã celebravam as suas Páscoas nas suas casas, junto com as suas famílias. Mas Jesus não tinha um local para celebrar a Páscoa. E quando os discípulos perguntam para ele assim: olha, a situação é complicada porque nós já somos um grupo grande,
Além dos 12 que nós somos, já tem muitas outras pessoas. Mas Jesus não celebraria com mais ninguém, era só com os 12. E naquele dia Jesus olha para os dois discípulos e diz: ide até a cidade, e vocês vão encontrar um homem que traz consigo um cântaro de água. Segue ele. Vocês vão caminhando atrás deste homem até onde ele entrar. Quando ele entrar, vocês digam para ele: o mestre mandou dizer onde está o cenáculo que eu irei celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E quando os discípulos foram até a cidade, eles encontraram aquele homem que carregava consigo um cântaro de água. E então eles perguntaram para aquele homem: onde está o cenáculo? Para que os irmãos possam entender, o cenáculo é uma sala muito grande, muito bem arrumada, um restaurante muito bem organizado, tudo muito bonito, tudo bem adornado, tudo decorado no mais alto nível, no mais alto padrão de qualidade. Tudo o que estava acontecendo naquele momento ali era algo sobrenatural, porque até mesmo o local onde Jesus celebraria a última Páscoa com os seus discípulos estava acontecendo através de um milagre. Jesus poderia dizer assim: olha, lá na cidade existe um homem. Jesus poderia ter dito assim: ó, lá na cidade existe um homem que chama Joaquim, lá na cidade existe um homem que chama João, ou que chama Valdomiro, ou que chama Manuel, e este homem, ele tem um ambiente lá, já está preparado há muitos dias, e vocês vão lá e perguntam para ele onde é que estão os aposentos. Mas Jesus, quando ele diz para os seus discípulos: ide até a cidade, e um homem que traz consigo um cântaro de água, vocês vão ver ele andando pela cidade, e vocês seguem ele. O que acontece, amados e queridos irmãos? Este homem, provavelmente, nenhum dos discípulos de Jesus conhecia ele na cidade. Talvez aquele homem não fosse um homem físico comum. O próprio Espírito Santo de Deus, o próprio anjo do Senhor estava andando por dentro da cidade naquele dia e estava conduzindo os discípulos de Jesus para um lugar físico, um lugar bonito, um lugar preparado para que eles pudessem celebrar a Páscoa naquele dia. E quando Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos, ele então celebrava o sofrimento da escravidão dos filhos de Israel, que foram escravos no Egito. Mas naquele dia, quando Jesus olha para os seus dois discípulos, diz assim: ide até a cidade, e um homem que traz consigo um cântaro de água, vocês vão encontrar ele, e quando vocês encontrarem com ele, diga a ele onde estão os aposentos de onde eu irei celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E aqueles dois discípulos seguiram aquele homem. Jesus poderia ter dito assim: ó, segue ele e pergunta para ele. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: segue ele, e quando vocês verem ele entrar em algum lugar, vocês perguntem para ele, vocês chamem ele, digam para ele onde estão os aposentos. Por que, amados e queridos irmãos? É porque os discípulos poderiam encontrar qualquer pessoa carregando um cântaro de água. Isso poderia ser uma coisa comum em Jerusalém. Mas naquele dia, aquele homem, ele era específico, ele era especial, e talvez o único que estivesse naquela cidade carregando um cântaro de água. Então Jesus disse: segue-o. E eu quero que a igreja de Cristo entenda uma coisa: este homem está figurado no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que traz consigo
o cântaro de água, é aquele que nos dirige até o lugar da celebração, é aquele que nos conduzirá até as bodas do Cordeiro, até o local onde a igreja de Cristo precisa ir. E nesta tarde eu estou convidando você, meu irmão e minha irmã, para participarem deste grande momento, porque uma grande ceia está sendo preparada, porque uma grande festa está sendo preparada, e um homem que traz consigo um cântaro de água está no meio da cidade. E a mensagem de Jesus Cristo para mim e para você nesta tarde é: quando você encontrar o homem que traz consigo o cântaro de água, o Espírito Santo de Deus, caminha com ele, vai atrás dele, porque ele vai dirigir os teus passos até o local que está adornado, que está arrumado, que está com perfeição, que é maravilhoso. É lá que eu vou celebrar a minha Páscoa com os meus discípulos, é lá que eu vou celebrar a Páscoa com os meus servos. Mas tem um detalhe: vocês precisam seguir o homem que traz consigo um cântaro de água. Vocês precisam seguir este homem. Está assim de pessoas que estão nos nossos dias, que querem participar da grande festa do Senhor, que querem participar do grande encontro, da grande reunião, da grande ceia do Senhor, mas eles não querem seguir o homem que traz consigo o cântaro de água, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está te convidando nesta tarde para caminhar com Ele, para andar com Ele, porque Ele vai conduzir você até o grande cenáculo, até o local onde você vai celebrar com o Senhor teu Deus. Para que vocês possam entender, o céu onde Deus habita, o local onde Deus habita, é um local muito bonito. Para que vocês possam entender, tudo lá é maravilhoso. Glória a Deus. Mas existe uma necessidade. Nós precisamos seguir o homem que traz consigo o cântaro de água. Nós precisamos ter confiança. Os discípulos poderiam ter dito um para o outro que o mestre só pode estar louco da cabeça. Nós vamos lá para a cidade sem rumo. Vamos procurar, no meio daquela multidão de pessoas, um homem que traz consigo um cântaro de água. Que loucura é esta? Por que é que o mestre está fazendo isso com a gente? O mestre está doido. Mas eles não fizeram isso, eles obedeceram. Eles caminharam até a cidade. Eles foram até a cidade. E quando eles chegaram na cidade, eles encontraram um homem que trazia consigo o cântaro de água. E ao invés de ficar fazendo perguntas para o homem, eles não fizeram perguntas, eles simplesmente seguiram, andaram de atrás, foram passo a passo. E quando o homem entrou em um determinado local, eles encostaram nele e perguntaram para ele: onde é o cenáculo? Onde está preparado o local para que nós possamos celebrar, para que o mestre possa celebrar conosco a Páscoa? E o homem que já sabia de tudo, e o homem que já estava ali, dirigido por Deus, e o homem que eu posso até ter enganado, mas ele simbolicamente seria o próprio Espírito Santo, o próprio Deus trabalhando. Ele diz: ó, está pronto o cenáculo. Olha que lugar lindo que vocês têm preparado. Olha que lugar maravilhoso que vocês têm preparado para vocês. Este é o cenáculo, este é o local. Vocês podem se preparar, podem se organizar, porque tudo já está pronto. Os copos já estão higienizados. As taças que vocês vão tomar, o vinho de vocês já está higienizado. O pão também já está preparado. Já está cozido o pão da proposição.
O alimento que vocês precisam já está pronto. Tudo que vocês precisam já está pronto, porque eu já preparei tudo. Mas nesta tarde, a única coisa que o Espírito Santo de Deus me traz a dizer para você é o seguinte: aleluia, glória a Jesus. Segue o homem que traz consigo o cântaro de água, porque ele irá conduzir você até o cenáculo que já está preparado. Segue o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele foi ascenso ao céu, ele disse aos discípulos assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vos mandarei, vos enviarei o Consolador. Jesus morreu nos dias da Páscoa. Entre os dias da Páscoa e o dia de Pentecoste tinha um período de aproximadamente 4 meses de uma festa para outra. Jesus morreu na semana da Páscoa. Morreu na semana da Páscoa por quê? Porque na semana da Páscoa, nos dias da Páscoa, aleluia, glória a Jesus, ele estava revivendo o sacrifício dos animais que morreram no Egito. Ele estava demonstrando que no Egito foi bezerro, foi carneiro, foi cordeiro, foi animais. Mas naquela Páscoa, o sacrifício era ele. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo. E quando Jesus morre ali no período da Páscoa, o tempo começa a passar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguns dias depois, ele apareceu para os seus discípulos lá na beira do mar da Galileia de novo. Depois ele apareceu em vários outros lugares. Mais ou menos alguns meses, 3 meses, ele estava sempre aparecendo para os seus discípulos, ainda aqui na terra. Mas um dia ele foi ascenso ao céu. E quando Jesus foi ascenso ao céu, tinha mais de 500 pessoas, segundo os historiadores, vendo ele subir ao céu. E quando ele subia aos céus, ele disse para os seus discípulos: eu vos enviarei o Consolador. E quando todo mundo já não tinha mais esperança, todo mundo já achava que estava tudo perdido, aproximadamente 4 meses depois, os discípulos não haviam desistido de Jesus. Ele já tinha subido para o céu. Eles já não tinham mais contato físico com ele. Eles já estavam ali aguardando que alguém viesse para mudar a vida deles. E quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, segundo o escritor do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio sobre eles um vento veemente e impetuoso. Eita, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e eles foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles falaram em novas línguas, e foram todos cheios do Espírito Santo, porque o homem do cântaro de água, ninguém mais ouviu falar dele, aleluia, glória a Jesus. Mas provavelmente no dia de Pentecoste, o homem do cântaro de água desceu sobre a igreja de Cristo, sobre todos os discípulos e apóstolos. E quando eles desceram sobre os discípulos e apóstolos, aleluia, glória a Jesus, ele não veio em forma de água, mas veio em forma de fogo, e encheu toda a casa, e queimou todo mundo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em novas línguas, e as enfermidades eram curadas, e a cegueira desaparecia, e o inferno era abalado ali na cidade de Jerusalém, porque o homem que traz consigo um cântaro de água, naquele dia estava invadindo, aleluia, glória a Jesus, invadindo a casa de Marcos, a casa dos discípulos, e todos estavam cheios
porque agora não era mais o dia do sacrifício, agora já era o dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, agora já era Pentecoste. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Nós vamos encerrar este culto nesta tarde. Você não tem ideia da alegria, da coisa gostosa que eu estou sentindo neste lugar, porque estou percebendo que nesta noite o homem das mãos curadas está passeando neste lugar, está aqui comigo. E aquele que traz consigo um cântaro de água, aquele que prepara o cenáculo, aquele que prepara os aposentos para comermos as bodas do Cordeiro, aquele que prepara a noiva de Cristo, também está neste lugar, nos enchendo de fogo, nos enchendo do seu Espírito, nos enchendo da sua alegria, porque somente Ele pode mudar a minha e a tua história. Mas basta, e você deve segui-lo, você deve caminhar atrás dele, você deve perguntar para ele, quando já estiver no cenáculo, onde está os preparativos, porque eu quero participar desta festa. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. É muito gostoso falar deste amor de Jesus Cristo. É muito gostoso. E o homem que traz consigo um cântaro de água, ele está exatamente aí. Está exatamente aí do seu lado. Aleluia, glória a Jesus. E o cenáculo já está preparado, irmão Valdomiro. Está tudo preparado. Agora é só comer. Só comer a grande Páscoa, a grande ceia do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento e perguntar para você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não segue o homem que traz consigo o cântaro de água. Eu quero te perguntar se você nesta tarde, você quer aceitar Jesus como teu Salvador, você quer começar a seguir as orientações do Espírito Santo de Deus para mudar a tua vida. Faça assim comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui